Fala galera, aqui o Dragon aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu estou trazendo para vocês aquele vídeo que eu já havia prometido sobre a aplicação do Enforcadinho. Para quem não sabe, essa é uma aplicação que eu fiz para um trabalho de faculdade. Basicamente é uma aplicação onde você pode jogar forca com forcas dinâmicas, onde você pode criar suas próprias forcas. Tá? O projeto é totalmente gratuito. Para quem quiser baixar, ele está aqui no GitHub. E é open source, você pode mudar o código da forma que você quiser. Se você está iniciando em programação agora e quer ver como que o código foi feito e baixar e estudar e bagunçar o código todo, fica à vontade. Tá? O código todo nosso. Eu já expliquei direitinho como funciona a aplicação no outro vídeo. E esse vídeo aqui é basicamente o Show Me the Code. Né? Vou mostrar para vocês como que o código está funcionando por trás. Antes de mais nada, antes de sair mostrando o código para vocês, eu quero colocar vocês dentro do escopo, para vocês entenderem o porquê de algumas abordagens que eu adotei aqui nesse código, tá? Em primeiro lugar, eu não sou desenvolvedor Java, eu nem sou tão fã de Java assim, para falar a verdade, mas particularmente das tecnologias de Java, Android é a que mais me agrada. Aliás, eu digo, se você já estiver estudando Java e não tem ideia de para qual tecnologia você vai partir, eu aconselho que você estude Android. Na minha opinião, Android é de longe a melhor tecnologia para quem está iniciando. Tá? Eu digo no sentido de que depois que você já estudou Java, já estudou lógica, já conhece um pouco a linguagem, no sentido de você querer desenvolver alguma coisa, além do desenvolvimento em aplicações mobile já está em alta já tem um tempo, Android ele tem bibliotecas muito legais, o SDK é muito legal para trabalhar e é fácil. Tá? Você acha toda a documentação no próprio site da Google. Então assim, quem é desenvolvedor Android, de verdade, vai olhar este meu código aqui e vai soltar alguns what the fuck. Isso também serve para fortificar a ideia de que quem desenvolve em uma linguagem consegue desenvolver em qualquer outra linguagem. Se você já tem a sua base de lógica de programação bem estruturada, você vai conseguir desenvolver em qualquer outra linguagem. Acontece que você acaba sendo um pouco mais solícito para umas linguagens e um pouco menos solícito para outras linguagens. Mas eu prefiro me especializar em C#, JavaScript e Python, que são as linguagens que eu gosto mais. Todas essas linguagens têm frameworks e libraries voltadas para games e eu gosto bastante. Então isso para mim me facilita bastante a vida, porque eu consigo fazer com uma linguagem só, por exemplo, com o C#, eu consigo fazer aplicações web, aplicações desktop e jogos utilizando os frameworks e as libs que eles têm lá. Beleza? Então levem isso em conta. Uma outra coisa que eu quero colocar aqui com vocês no contexto é que assim como outros códigos que eu já demonstrei aqui no canal que foram feitos para a faculdade, como foi um pouco de código que eu fiz para uma aplicação em Java de cadastro e aquele outro código para o jogo de nave, que é o Space Counters, eu quis utilizar o máximo de coisas que foram dadas em aula. Tá? Então tem algumas coisas no código que poderiam ter sido feitas com uma solução mais clean, mais bonita de ler, etc., mas que precisaria às vezes de uma biblioteca externa ou precisaria de algum design pattern um pouco mais avançado, e eu preferi não utilizar esse tipo de recurso. Eu preferi realmente utilizar o que estava nas apostilas, justamente porque eu ia mostrar isso para o professor depois. Tá? A ideia do projeto é que o professor depois ele poderia ler o código e poderia rodar o código na máquina dele, então teria que usar o máximo possível da biblioteca do SDK mesmo, nativo, ok, do Android. E eu também queria deixar isso legível para os meus colegas do grupo, poderem ler o código. Então, basicamente eu tentei deixar as coisas mais nativas possíveis, com recursos bem simples mesmo para poder fazer a aplicação rodar, ok? Visto isso, vocês podem ver logo de cara que eu não escrevi testes para essa aplicação. Ó, esses testes que estão aqui, que eu estou mostrando aqui do lado esquerdo, eles são testes que já vêm em qualquer aplicação. Quando você abre a aplicação pela primeira vez no Android, ele já cria isso daqui automaticamente para vocês, tá? Eu testei a aplicação toda no Brute Learn Test, né, que é aquele tipo de teste que você faz, que você escreve um pouco da aplicação, vai lá, abre no emulador, roda, vê se está funcionando, se está todo mundo vivo, está todo mundo ok, o mundo não explodiu, volta e continua escrevendo. Eu quis fazer justamente desta forma porque no curso não foi abordado escrever teste, tá? Não foi abordado switch de teste. Apesar de que no Java também é bem fácil escrever unit test,
Tem a própria suíte do Java para poder fazer isso, né, que é já uma suíte conhecida. Mas eu preferi não escrever os testes, eu preferi fazer realmente na mão, lá como era o desenvolvimento lá da década de 80, ok? Um outro ponto, quem já é desenvolvedor um pouco mais avançado vai notar que o código da aplicação está um pouco acoplado, tá? Por exemplo, nós temos telas aqui como a Main Active, que eu tenho lógica de negócio misturada com apresentação e etc e tal. Eu também fiz isso para deixar um pouco mais fácil no seguinte quesito. Eu fiz uma documentação bem básica, só para deixar registrado para o professor, né, o que tinha de código, para ele não precisar olhar todos os códigos um por um, ok? E essa documentação eu deixei aqui no ISO, tá? Ela também está no GitHub. Se vocês forem lá no projeto do GitHub, tem aqui, ó, Enforcadin Docs, e tem a documentação aqui, a documentação Enforcadin PDF. Vocês podem simplesmente clicar nela para ler a documentação. Demora um pouquinho pelo fato de ser PDF, mas ela está toda aqui. Ou se vocês não quiserem baixar o projeto inteiro, quiserem ver só como a documentação está feita, basta vocês salvarem aqui, clica com o botão direito e salvar link como. Ele vai salvar o PDF no seu computador, no local que você escolher, sem problema nenhum, ok? Mas para minha comodidade, eu também deixei ela aqui no meu ISO. Deixar aqui em full screen, mesmo porque fica mais bonitinho de ver e etc. Então essa documentação é uma documentação básica que você faz para qualquer projeto de faculdade, embora eu não estou seguindo aqui todas as normas da ABNT, porque não é uma documentação oficial. Foi simplesmente uma escolha que eu fiz para poder deixar mais fácil para o professor olhar o código a hora que ele quisesse e também para os colegas do meu grupo também olharem o código a hora que eles quisessem, sem precisar baixar a aplicação ou ficar entrando no GitHub o tempo todo. E aqui tem as telinhas, olha só. O que cada arquivo de XML está renderizando, todas as telinhas da aplicação e etc. Depois vocês dão uma olhada lá. Então essas são todas as telinhas da aplicação, todas as telinhas finais e a listagem de código. Eu não estou explicando o código aqui, inclusive eu explico isso no começo da documentação. Eu simplesmente fiz uma listagem. Então para fazer essa listagem que eu acabei de mostrar, eu quis deixar uma quantidade não muito grande de classes. Eu poderia ter separado isso, ter feito em mais camadas, eu poderia ter utilizado algum conceito de MVVM ou MVC, mas eu não utilizei também por esse fator, para facilitar um pouco na hora de eu fazer a documentação e também para facilitar um pouco, ser mais legível para quem fosse iniciante poder ver esse código e ver o que está acontecendo. Porque parece que não, mas conceitos como MVC ou MVVM são um pouco complicados para quem não tem conhecimento dos conceitos. Então para desenvolvedores experientes pode ser um pouco contraditório o que eu estou dizendo agora. Mas, de fato, às vezes ver o código assim, com a aplicação desta forma, para exemplo, fica muito mais fácil para quem está iniciando agora no código. Mas, de qualquer forma, eu codifiquei de um jeito em que fica fácil separar as camadas. Embora a camada de aplicação esteja acoplada, ela esteja toda junta, né, ela não é difícil de você separar depois, se você quiser. Tá tudo separadinho em funções e etc. Então, está bem legível. Esse foi um dos motivos também que eu não quis ficar comentando o código. Eu sou a favor daquela ideia do Solid, em que um código bem escrito é aquele código em que você consegue ler e entender o que está acontecendo. Então, se você lê isso daqui e consegue entender que este botão chama o método salvar, este outro está chamando o método atualizar e este outro está chamando o método excluir, né, que eles deveriam realmente estar chamando, então eu fiz o código com sucesso, ok? E os métodos estão todos aqui embaixo. O que deixa muito mais fácil, por exemplo, se vocês quiserem separar isso em camada depois. Tá. Eu não vou mostrar para vocês todo o código, tá, galera? Porque senão também ia ficar um pouco maçante o vídeo. Mas eu vou tentar explicar alguns pontos mais importantes do código. Bom, basicamente, como vocês já devem ter visto no outro vídeo, como que a aplicação funciona. Tem esses dois botões, no de jogar e o nova forca. Você pode criar as forcas aqui, listar as forcas. E você pode também jogar a forca que você criou, correto? E que vai estar, ele vai aleatoriamente, vai sortear uma forca.
que acontece é que, para fazer esse tipo de coisa, tem que fazer a aplicação acessar um banco de dados. E a abordagem que nós tivemos no curso foi de utilizar o SQLite, né? E o banco de dados já está no Android, basicamente, né? A aplicação só vai lá e acessa uma instância dele. Ok, visto esse contexto que eu falei para vocês, eu vou explicar um pouquinho da lógica. Eu basicamente separei aqui em Activities, classes do banco e a classe de game. Isso porque aqui é tudo que o usuário pode ver, é tudo que quem vai utilizar a aplicação pode ver, pode ter interação. Aqui são coisas que têm interação direta com o banco de dados. E aqui deveriam ficar todas as lógicas do jogo. Eu estava começando a separar essas camadas para deixar as camadas do jogo aqui. Mas por questão de facilidade, para fazer aquele documento que eu mostrei para vocês, eu acabei deixando a classe de lógica do jogo aqui na In-Game Activity mesmo. Mas está bem fácil de separar essa lógica e colocar aqui na pasta Game, sem problema nenhum. Mas como que funciona? Basicamente, na hora que você cria um desafio, esse forca_helper_DAO aqui, ele está encarregado de criar a tabela. Tá vendo? Tem a tabela, o nome da tabela, o nome da categoria. Nota que é uma tabela só. O certo deveria ser eu fazer duas tabelas, uma tabela para criar as categorias e a outra tabela para criar os desafios. E aí fazer um link entre elas, né? Acoplar as duas tabelas, mas eu resolvi deixar numa tabela só por questão de simplificação também. E o forca_DAO é encarregado de fazer o nosso CRUD, né? Que são as operações básicas de manipulação de banco de dados. É isso, né? Buscar, deletar, alterar e criar as coisas no banco de dados, inserir as coisas no banco de dados. Aqui dentro eu também tenho essa classe criaDados. Essa classe é só para mocar a primeira vez que o usuário for utilizar a aplicação. Aqui na minha main activity eu tenho o código que está dizendo aqui, ó, checar a primeira vez e criar forcas. Então, a primeira vez que o usuário cria a aplicação, a ideia é que já tivesse algumas forcas para ele poder jogar. Então, esse criaDados, ele vai fazer isso. Ele vai utilizar o próprio forca_DAO que eu coloquei lá e vai inserir os dados. No primeiro acesso da aplicação, ele está criando automaticamente forcas. Essa parte do banco nem está tão acoplada assim. Para ficar um pouquinho mais bonitinho, vocês podem ver que eu estou acessando aqui pelo próprio forca_DAO, né? Para ficar um pouco mais bonitinho, nenhuma classe deveria conhecer o banco, então eu deveria criar uma interface e dessa interface ela poderia ser injetada em uma outra classe para daí essa outra classe poder fazer todo esse gerenciamento e poder fazer o acesso desta outra classe. Mas eu resolvi deixar só o forca_DAO e o forca_helper_DAO mesmo, por questões de facilidade na hora da documentação. Senão iam ficar duas classes a mais para eu poder documentar lá e aí aumentar um pouco mais o tamanho daquele documento. Beleza? Então, basicamente, o que acontece? Na hora que você inicia a aplicação pela primeira vez, essa classe criaDados aqui vai ser responsável por criar esses dados e aí você vai ser apresentado para Main Activity. E aí daqui da Main Activity você pode selecionar se você quer criar uma nova categoria, se você quer ir diretamente para o jogo. Tá? Eu fiz até aqui uma verificação bem simples. Ó. Caso ele não encontrar nada lá dentro do CRUD, ele vai mostrar um toast falando, você precisa registrar alguns desafios para brincar de forca. Vocês podem até testar isso na aplicação, deleta tudo lá e vocês vão ver que ele não deve entrar, certo? Essa telinha tem lá na documentação. Ou então, se tiver tudo bem, Start Activity. Aqui está o código lá, checar a primeira vez e criar as forcas. Aí ele chama o criar dados ali e cria os dados para a gente. E como que ele checa a primeira vez? Eu gravo lá no Sharing Preference essa chavezinha aqui, First Launch. Tá vendo? Aí ele inicia a primeira vez, ele vê que a First Launch não está lá, então simplesmente ele vai e vai lá e muda o estado da chave e pronto. Da próxima vez que ele for reiniciar a aplicação, ele não vai mais criar novamente esses dados, porque você não precisa que ele fique criando toda hora na hora que você for iniciar. Então, basicamente, assim funciona. Código bem simples. Então, vamos para a lógica do jogo em si. Essa tela aqui, Main Activity, é essa primeira tela aqui. Na hora que você clica em jogar, ele vai para selecionar categoria, que é essa tela aqui, certo? Vocês podem ver que a lógica está até bem separadinha, então fica fácil para separar isso em classe depois. Basicamente, eu tenho aqui o preenchimento desse spinner. Certo? O spinner é isso daqui.
Basicamente é isso que esta função aqui faz. E na hora que eu tenho btn jogar, btn jogar é esse cara aqui. E aí tem a ação de set click listener nele aqui. Tem um listener nele. E o que ele vai fazer? Na hora que ele clica, então vem para o randomizar desafio. Aí o desafio ele vai criar um novo desafio, vai lá pegar um item de acordo com o que está selecionado na categoria. E aí ele traz para a gente todas as coisas que eu preciso para criar o objeto, né? Que é o nome da categoria, qual que é a palavra que vai ser utilizada, no caso dessa linha aqui. Esse ArrayList aqui eu criei mais para uma comunidade mesmo, eu poderia ter feito variável tipo dica 1, dica 2, dica 3, dica 4, mas como são tudo dicas eu coloquei dentro de um array. E aí ele pega todas as dicas que estão naquele objeto que ele buscou do banco de dados, cria um novo desafio, seta a palavra, seta as dicas e retorna o desafio criado. Beleza, ele retornou o desafio criado aqui, certo? Aí ele vai criar uma nova intent. Isso daqui é basicamente como o que você declara quando você tem uma intenção, abrir uma activity, enviar coisas de uma janela para outra, etc. e tal. Eu não vou entrar no mérito de ficar explicando o que é cada uma dessas coisas, porque isso daqui são conceitos bem básicos de Android, tá? Mas basicamente a minha intenção é abrir a in-game activity, está escrito aqui. E aí eu vou enviar para a in-game activity este objeto que eu acabei de criar. Iniciar a activity e finaliza essa. Então beleza, basicamente é isso. Aquilo tudo lá quer dizer que eu posso selecionar um cara aqui, ele vai pegar um cara daqui, na hora que eu clico em jogar, ele já randomizou para mim, ele já pegou daquela categoria, fez o random e jogou aqui para mim o desafio na tela. Aí ele envia lá para minha in-game activity. Essa aqui é a minha in-game activity. Então a image view é essa imagem aqui, ó, image view forca é esta imagem. O texto tem os textos da categoria, que está aqui em cima, palavra da forca, e o texto das letras erradas, que é esse texto aqui embaixo. O spinner é esse cara aqui com as letras. Na regra da minha aplicação, vocês podem ver que tem números aqui. Tudo bem que não é letra, é número, tá? Mas acho que vocês entenderam a ideia. A regra da minha aplicação é que eu não queria que o usuário digitasse e eu não queria ficar colocando limitações do tipo ter que reconhecer quantas letras o usuário digitou no campo de texto, coisas assim desse tipo. Então eu simplesmente criei um spinner com as letras e os números que eu tenho que são válidos para qualquer uma das forcas. E aí tem o botãozinho de confirmar letras e aqui é uma list view com dicas. Aqui eu estou pegando os dados, esse get elementos para criar forca aqui. Get elementos para criar forcas, ele pega lá da minha intent o que foi passado para o desafio da forca, correto? Então eu já estou guardando aqui. Basicamente eu já tenho uma referência para a forca que foi passado daquela tela para essa. E isso é legal porque eu não fico criando vínculos com o que está sendo passado na intent. Né? Eu simplesmente passou daqui para cá o objeto, peguei o objeto e pronto, é meu. Daqui para frente eu faço o que eu quiser com ele. Tá, e aí como é que funciona? Você pode ver que aqui, na hora que eu confirmo a letra, eu chamo essa funçãozinha jogo aqui. Essa função jogo é basicamente a lógica toda do jogo. É ela que vai fazer o jogo rodar, de verdade, tá? Porque até então, daqui para cima são só elementos da tela. Essa daqui é a lógica do jogo em si. Então, basicamente, ele pega a letra que está selecionada lá no spinner, certo? E ele verifica se contém a letra na palavra. Isso daqui é uma convenção do próprio Java, esse isLetra na palavra. Geralmente você usa is para boolean, né? Você não usa get ou set, você usa is. Você usa get ou set para pegar as coisas, mas geralmente usa is. Eu quis deixar assim, ficou um pouco de inglês com português. Sim, eu coloquei o nome dos métodos em português para ficar mais fácil na leitura, tá? Justamente para o professor poder saber quais foram quais foram os métodos que eu realmente criei. Eu fiz isso nos outros projetos também e eu acho bem interessante fazer esse tipo de coisa, justamente quando você está fazendo projeto de faculdade, etc. Nos meus projetos, normalmente, eu nomeio tudo em inglês. Fica um pouco mais conciso. Então, beleza. Aqui eu estou verificando se essa letra escolhida está aqui na minha palavra de forca, né? Que eu já guardei ali num arrayzinho. E aí, se ela estiver
eu chamo esse método que é o acertar letra, tá? Eu não vou explicar para vocês direitinho cada método, mas basicamente o que o jogo faz é isso. Ele vai, pega, verifica se a letra se aquela letra que foi escolhida no spinner é a letra certa, e aí ele envia para um método que vai verificar, que vai fazer o que é preciso com isso. Eu não vou explicar o código todo, linha por linha, mas ele faz basicamente isso. Para ir para a declaração do método é Ctrl Alt B. A partir de agora eu vou usar Ctrl Alt B para poder ir para a declaração do método, mas vocês sabem o que eu estou fazendo. Ele vai para isso acertar a letra, ele verifica se a letra está usada é a letra escolhida. Se a minha lista de letras erradas contém a minha letra, eu retorno true. Caso contrário, eu pego essa letra e adiciono. Basicamente o que eu faço aqui é o seguinte. Eu tenho duas listas, correto? Uma lista é uma lista com as letras válidas e uma outra é uma listagem com os caracteres que são inválidos. Então aqui são todas aquelas letras que aparecem no spinner. E aqui são todos os caracteres que eu considero inválido. O que eu faço com esses caracteres inválidos? O usuário, às vezes, ele pode digitar um arroba, ele pode digitar um ponto de exclamação, às vezes o nome do filme que ele vai querer colocar lá, ou qualquer coisa que ele vai querer colocar na forca tem vírgula, tem exclamação, tem ponto, barra, esse tipo de coisa. Essas coisas eu não quis colocar no jogo, sabe? Não faz muito sentido você ir lá e selecionar um ponto de exclamação, porque na vida real não é assim que funciona. Quando você está jogando forca, você não pergunta, exclamação, tem arroba, tem dólar, você não pergunta esse tipo de coisa. Então eu fiz aqui um tratamento bem básico. Isso daqui também pode muito bem ser separado para uma outra classe, para poder fazer esse tipo de coisa. Está bem facinho de separar isso daqui. Onde eu tenho meus caracteres que são inválidos, e esses caracteres que são inválidos eles vão ser impressos. Em vez de ele imprimir esse tracinho aqui, com esses pontos, que é o espaço, ele simplesmente faz isso daqui. Aqui está um bom exemplo. Esse caractere aqui, que eu estou apontando com a setinha, é um caractere inválido. Então, simplesmente, o que ele faz para fazer isso? Vocês viram lá que eu tenho uma lista de caracteres inválidos e uma lista de caracteres válidos, certo? Então, eu tenho que ter duas listas, correto? E eu preciso ter uma lista de placeholder, que é essa lista aqui. Tá? Placeholder é basicamente um espaço. Você vai guardar um espaço para aquela letra. Então, essa aqui é uma lista de espaços. Tá? E aqui é a palavra da forca separado em uma lista também. Então, basicamente, eu guardo duas listas desta forma. Uma lista com a palavra da forca, com as letras da palavra da forca, e uma outra lista com o placeholder, que é a mesma quantidade de espaços que aquela palavra contém. E aí eu fico comparando um com o outro. Então, na primeira vez que eu vou criar, primeira vez que o código cria, ele faz assim, transforma a palavra da primeira contagem. Aí ele vai lá e verifica se eu tenho caracteres inválidos, certo? Se eu tenho caracteres inválidos, ele vai me devolver aquele mesmo caractere. Eu estou passando de uma lista para outra, da lista da esquerda para a lista da direita. Eu não sei se está bem claro isso, mas é basicamente assim que funciona. Eu estou pegando aquela palavra, eu fiz uma lista de letras com aquela palavra e agora só estou trabalhando com a lista de letras. Esquece a palavra agora, certo? É uma lista de letras. Por exemplo, vamos supor que a palavra seja derrota. Por exemplo, vamos pegar essa palavra aqui. Então eu peguei e criei uma lista de letras, uma lista lá com D, E, R, R, O, T, A, por exemplo. E agora eu vou criar uma outra lista de campos vazios, correto? Então eu preciso verificar se tem caracteres inválidos. Então, quando tem caracteres inválidos, ele coloca aquele caractere. No caso, se vier uma exclamação, um ponto, uma vírgula, etc., ele vai colocar aquele caractere no mesmo espaço dos dois, correto? E caso contrário, ele vai pegar e vai colocar este símbolo aqui. Eu coloquei hardcode mesmo. Por que você não colocou só a barra baixa aqui, o underline? Por que você não colocou só o underline? Porque eu queria deixar o underline como um caractere inválido também. Porque às vezes a pessoa ela pode digitar e o nome por algum motivo contém um underline. Então eu preferi deixar assim, pontinho, underline, pontinho. Acho que dá para entender bem que isso daqui é um espaço. Eu espero que dê. Então a primeira vez que ele cria a palavra, ele faz isso. E aí, depois, toda vez que a gente vai lá e clica em uma letra e confirma, ele vai ficar comparando esses dois arrays. Aquele primeiro array que tem as letras da palavra com este segundo array que ele criou aqui. Certo? Ele vai ficar verificando isso.
Eu tenho a letra na palavra? Eu contenho? Beleza, eu retorno true. Eu não contenho? Eu retorno false. Isso daqui foi uma convenção também que eu escolhi na hora de codar, tá, galera? É uma preocupação que eu tive na hora de codar. A gente sabe que esse tipo de coisa simplesmente poderia ser reduzido para isso. Eu poderia botar aqui return isso aqui. E reduzir isso para uma linha, certo? Isso ia funcionar do mesmo jeito. Mas eu espero que vocês concordem comigo que, como o código era para ser lido por várias pessoas, inclusive pelo professor e pela galera do meu grupo, às vezes a pessoa que está iniciando agora no código pode ser um pouco confuso ver uma linha como aquela. E isso daqui é um pouco mais claro. E o resultado é o mesmo, tá? E, ao contrário de que muita gente pensa, não pesa no processamento do jeito que as pessoas falam tanto. Então, ao invés de eu colocar daquela forma em que eu acabei de apresentar, eu preferi colocar dessa forma, né? Fica bem mais didático, fica bem mais fácil, mais legível, tá? Então, beleza. Então, a gente tem aqui os métodos para quando você acerta uma letra, tá? E quando você erra uma letra. Tá vendo que está tudo separadinho? Basta dar uma lida no método para entender o que faz. Tá, beleza. E aí o que acontece? Depois que você vê se a letra escolhida é a letra certa ou é a letra errada. Bom, se você acertar a letra, primeiro ele precisa verificar se a letra usada já foi escolhida. Então ele fala, você já selecionou essa letra, se já foi escolhida. E aí retorna daqui mesmo. Se não foi escolhida, né, se você acertou a letra, o que ele vai fazer? Eu vou reservar aqui um espaço para uma nova palavra, eu faço aqui um for, percorro, verifico se a palavra da forca está no placeholder, etc. e tal, aquela mesma coisa que eu já havia explicado antes. Tá, se eu estou percorrendo a letra lá, eu simplesmente vou lá e substituo ela no placeholder. É bem simples, ok? Seto o texto e mostra lá um toastzinho falando, olha, você acertou, que eu não acertei. Deixa eu ver, deixa eu acertar. Deixa eu acertar um. Aí, você acertou, é esse toastzinho aqui, tá vendo? Simplesmente foi isso que ele fez. Ele pega, olha, na minha lista da palavra da forca, a letra é igual à letra escolhida? Não. Tá, então passo para outra. Olha, a letra é igual à letra escolhida? Não. É igual? Não é? Não. Beleza. E agora? Beleza, então pega essa letra e duplica para o meu placeholder. O que vocês estão enxergando aqui é o placeholder, não é a palavra forca. Essa palavra forca aqui tem que permanecer imutável. Ela é só para conferência, é só para consulta. E aí beleza, aí o placeholder vai lá e preenche. Plá. É assim que funciona. Bem simplesinho, né? Mostra lá, você acertou e tal. Tá, e quando você erra a letra? Bom, aí vai ser chamado para cá. Se você já selecionou uma letra, por exemplo, eu já selecionei o A, ele aparece, você já selecionou essa letra, beleza? E aí retorna daqui mesmo, nada acontece. Caso contrário, deixa eu errar aqui de propósito, vou pegar um número, pá, você errou. Então ele atualiza o placar de erro, foi o que aconteceu aqui, certo? Atualiza a imagem da forca, está aqui em cima. Agora eu tenho uma imagenzinha. E atualiza as dicas, está aqui embaixo. Tá vendo que cada uma dessas funções tem uma responsabilidade só? Eu poderia ter colocado o código todo aqui dentro, mas eu preferi fazer dessa forma, porque eu posso reutilizar o código, de atualizar as coisas, e cada um tem uma responsabilidade só. Isso fica muito mais fácil para separar depois em classes. Ok, e quando que eu perco? Bom, eu perco quando eu matei o bonequinho, correto? Então, cada um dos casos, primeiro, eu estou verificando aqui a minha atualização da imagem da forca. Eu tenho que mostrar aqui para o usuário que o bonequinho vai morrer, né? Ou não, certo? Eu vou ter que mostrar aqui quais são as peças do bonequinho que está faltando. Eu resolvi fazer isso de uma forma bem simples, com os cases. Então, no caso tem essa variável, contador de letras erradas. Aqui ela foi inicializada com 0, correto? Na hora que inicia o jogo. E aí, quando você erra, ele vai acrescentar 1 naquela variável. Então, quando aquela variável valer 1, aparece o primeiro bonequinho. Quando valer 2, o segundo, os desenhinhos e por aí vai. Bem simples. E aí, depois eu tenho que atualizar a dica. Eu pego aquela mesma variável de contador de letras erradas e vou vendo
qual o valor dela, se é 1, se é 2, se é 3, e aí vou acrescentando, né? Vou adicionar a lista. No caso aqui eu vou colocar aqui, ó, no meu adapter, né? O adapter é essa parte da lista aqui, no caso. Adaptador das dicas, vou colocar a letra que foi escolhida. É que na verdade toda vez que você coloca alguma coisa no seu adaptador de listas, se eu não me engano, você precisa notificar o adaptador de que alguma coisa foi colocada lá para ela poder ser atualizada, alguma coisa assim do tipo. Isso é uma regrinha lá do adapter do Android. E aí beleza, essa funçãozinha pequena aqui é a que trata do fim do jogo, basicamente dito. Se o meu resultado for igual vitória, né, eu vou mandar uma string vitória lá, ó, vou mandar por aqui. Tá vendo que aqui na minha função de jogo, depois que eu fiz essa verificação de coisas, eu estou verificando se está tudo correto para que eu tenha vitória ou derrota? Então, eu estou chamando aqui a fim de jogo, correto? Então, se eu passar a vitória, ele vai startar essa nova intent, que é a intent da vitória. Então, se eu passei lá vitória, né, para essa função, fim de jogo, ele vai verificar aqui se é vitória e vai trazer para mim essa intent aqui, ok? Eu não preciso ficar verificando se eu passei derrota. O importante para mim é saber que lá está escrito vitória, certo? Qualquer outra coisa para mim é derrota. Então, eu já botei aqui no else. Então, caso for vitória, faça essa intent. Caso for derrota, traz para mim a tela de derrota. Simples assim. Então, galera, acho que é basicamente isso. Eu acho que eu cobri as partes mais importantes da lógica, onde o joguinho basicamente funciona. Eu não vou passar todo o código, como eu já disse. É bom que vocês baixem lá no GitHub e tentem entender como que as coisas estão funcionando lá. Eu só quis passar realmente um overview dessas funcionalidades, só para vocês entenderem um pouco como que funciona a lógica por trás. Eu espero ter sido claro. E é isso, baixem o app lá, joguem à vontade, estudem à vontade, baguncem o código e busquem conhecimento. E aquela coisa básica de sempre, não esquece de se inscrever aqui no canal. Coloca o meu blog lá nos seus favoritos, porque pode ter coisas lá que eu não coloco aqui no canal. Manda esse videozinho nas suas redes sociais. Eu espero que isso ajude alguém. E a gente se vê no próximo vídeo, beleza, galera? Então, falou!